Como em toda grande final, não poderia faltar uma grande polêmica. Não foi diferente na grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, hoje às 3h30, às 15h30, horário de Brasília, onde o Cruzeiro acabou sendo derrotado pela equipe corintiana, na minha avaliação, pelo andar do jogo, de forma extremamente surpreendente. Torcedores do Cruzeiro proibidos de entrarem na Neoquímica Arena e muito mais. Falaremos sobre esses assuntos, mas antes eu quero pedir a você que não é inscrito aqui na Cláudio Silva TV para se inscrever, deixar o seu like e, claro, pegar o link e mandar nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram e por aí vai, para que quem ainda não conhece o nosso trabalho possa ter acesso ao mesmo. Hoje o Cruzeiro fez um grande jogo e não existe nenhum argumento lógico para ninguém que é amante do futebol reclamar de qualquer coisa da equipe do Cruzeiro, muito menos, como já começaram tentando pelo menos, né, levantar um murmurinho aí sobre as mexidas do técnico Seabra. Ah, o Seabra fez o que tinha que ser feito. As substituições foram feitas por necessidade. Ele fez a manutenção da equipe enquanto pôde e o time desempenhou um excelente papel. Aos 23 minutos do primeiro tempo começou a grande polêmica de toda a final. E eu quero que você confira juntamente comigo este lance. De novo a tentativa do cruzamento, ela desviou. Outra vez o Felipe tira. Reclamaram de falta, olha a batida. O árbitro tá dando falta. O árbitro tá dando falta em cima do goleiro Felipe no lance. Como você pode ver, o árbitro, lógico, se você é um cara uma pessoa, seja um cara ou uma moça, que observa os detalhes da partida, você vai ver que o árbitro acompanha o lance até o final. A falta aconteceu, ele deu sequência no lance, mas após a finalização do jogador do Cruzeiro, que me faltou o nome aqui agora, não anotei aqui na minha agenda, ele assinalou a falta de forma surpreendente. Não deu para compreender. Se não me engano, foi o Joseph que bateu aquela bola no gol. Acho que foi o Joseph. Cara, lá na casa do Corinthians, torcida toda do Corinthians, o que eu acho que é um absurdo, né? Vamos falar sobre os torcedores aqui. Mas o árbitro simplesmente caiu naquela. Ele estava bem, o árbitro estava bem, ele estava ditando o ritmo da partida, não estava permitindo cera, tentativa de ludibriação. Né? O atacante do Corinthians tentou cavar um pênalti, ele amarelou. O Arthur do Cruzeiro trombou com o goleiro corintiano, ele amarelou. E no setor de meio campo ali, amarelando todo mundo e não deixando o jogo perder ou sair do seu controle até os 23 minutos da primeira etapa, quando o Cruzeiro marcou um golaço e o árbitro assinalou falta em cima do goleiro. Pode ser discutido aquilo? Tá, se você quiser discutir, ok, mas a realidade é uma só. Aquilo não foi falta e o árbitro também entendeu que não foi falta até o Cruzeiro conseguir fazer o gol, aí ele voltar atrás na sua postura, na sua argumentação e acabou assinalando falta. Então, o time do Cruzeiro tomou um baque? Não, eu acho que não tomou um baque naquele momento, não. Porque o Cruzeiro continuou mandando na partida. Aliás, o que parecia era que era o profissional do Corinthians contra a base do Cruzeiro, né? Porque os caras do Corinthians, todo mundo com 20, 21 anos de idade, o Cruzeiro com garotos de 16, 17 anos, com muita capacidade técnica, muita organização, cabeça muito fria. Lógico, tomamos o gol aos 40 minutos da segunda etapa, né? Já no finalzinho do jogo, e ali desestabiliza. Isso aí desestabiliza mesmo. O árbitro foi o protagonista maior da partida, não tirando o mérito do gol marcado pelo Corinthians, mas o protagonismo real ficou por conta do árbitro. Time do Cruzeiro extremamente consistente, desde o goleiro até o ponta esquerda. Um time muito bom, com excelentes valores, chamando a atenção para o goleiro Otávio, a dupla de zaga que foi muito bem. O Henrique Silva, camisa 5, camisa 15, muito bom jogador também, ali o primeiro homem da contenção. O Guimeira, muito bom jogador. O Arthur, não sei se o Arthur ou o Guimeira perdeu um gol ali também no primeiro tempo, na entrada da pequena área, gol que não pode perder, mas enfim.
acontece, isso é futebol, né? O Cruzeiro foi superior ao Corinthians durante toda a partida, mas o Corinthians acabou levando a melhor e vencendo pelo placar de 1-0. É válido ressaltar que a pretensão maior das categorias de base de qualquer clube, principalmente do Cruzeiro, não é ganhar títulos. Ganhar títulos é importante? Muito importante. E esse elenco é extremamente vencedor. É muito importante, estava desfalcado do seu talvez principal jogador, que é o Fernando. Mas eu não posso dizer que sentiu a falta do Fernando, porque o Cruzeiro foi muito bem. O Vitinho também, quero chamar a atenção para o Vitinho, tá? Muito bom jogador. A dupla de volantes, Xavier e Joseph, são 2 jogadores excelentes também. É um time muito competitivo, muito forte, um time muito bom. Mas também é válido, quer dizer, continuando, né, é válido ressaltar que a pretensão maior das categorias de base é formar atletas, é revelar jogadores. E o Ronaldo fez esse post que você está vendo aqui na tela, falando exatamente a respeito dessa situação, parabenizando o grande, excelente trabalho feito pela diretoria do Cruzeiro nas categorias de base. Aí eu quero deixar uma impressão jornalística. Seabra está indo embora, todo mundo sabe. Eu acho que o Rômulo, mas é só uma pretensão minha, tá? Eu acho que o Rômulo vai assumir as categorias de base do Cruzeiro e tomara que seja. É um camarada muito identificado com o torcedor, ídolo de parte do torcedor. Eu admiro demais o Rômulo, a forma que ele se posiciona nas redes sociais, sempre exaltando o nome do Cruzeiro. Eu acho que isso é importante demais da conta para um jogador que escreveu história aqui no clube, né? O Rômulo era o principal jogador, tecnicamente falando, do time que subiu da segunda para a primeira divisão. Cláudio, não era não. Era sim, senhor. Era sim, senhor. Nenhum outro jogador daquela seleção, daquele time, frequentou a seleção como o Rômulo frequentou. E não a seleção brasileira, a seleção italiana. Então eu espero que seja o Rômulo e acho que será o Rômulo, mas se não for, quem vier, a gente vai apoiar o trabalho, independente da escolha feita pela diretoria do Cruzeiro. Outro ponto que me chamou muita atenção e de forma extremamente negativa e que gera um descontentamento, né, por parte de quem pensa um pouco, é a questão envolvendo as arquibancadas. Cara, que coisa mais ridícula. A Copa é Copa São Paulo ou Copa Corinthians? Né? O Corinthians é um time extremamente tradicional nessa competição, é o maior vencedor disparado, são 11 conquistas e méritos para eles. Mas o Corinthians leva uma vantagem muito assustadora. E para piorar um pouco mais, ainda entra aquele mau caratismo, né? A federação, não sei se a federação, não sei se o Corinthians, não sei quem, barrou a entrada dos torcedores do Cruzeiro, liberando apenas 10%. Deveria ser liberado no mínimo, quer dizer, apenas 10%, apenas 2%, né, daquilo que o Cruzeiro tinha direito. Foram quase 40 mil corintianos na arena e menos de 1.000 torcedores cruzeirenses, com todo mundo ficando lá do lado de fora, sem poder entrar para poder apoiar a equipe cruzeirense. E eu quero que você acompanhe este depoimento deste torcedor aqui. Sou Renan de Carapicuíba, 26 anos. Cheguei aqui 1h30 da tarde, peguei uma fila da porra pra chegar aqui pra comprar ingresso. Quando chegou aqui nessa parte que já pra finalizar, eles falaram que liberaram só 1.600 ingressos. Sendo que o quê? Olha a nossa torcida como que tá aqui. 1.600, nós é o melhor mandante. Melhor mandante não, melhor... Né? Melhor mandante não, é o melhor do campeonato. Não entrou nem 1.000 pessoas aí. E falou que agora já eram os ingressos. Como isso daí? Tem 40 mil dos caras lá dentro. Como isso daí? Não existe isso daí. Não existe. Existe daí, pai? Não existe. Tá errado. Todo mundo tá enfrentando a fila aí. E cada hora chega um pessoal deles aí e fala uma coisa. Chega um falando que só tinha 1.600. Aí tinha outros falando que era só 1.000 ingressos que foram liberados e 600 já tinham sido liberados, sendo que a gente tá no site, ó, buscando e não tinha ingresso online, todos os ingressos iam ser físicos aqui e até agora a gente chegou aqui, dá pra contar no dedo quantas pessoas do Cruzeiro entrou aí, a gente tá aí esperando e nada até agora. Como você pode acabar de ver, esses torcedores foram, alguns se deslocaram de Minas Gerais, outros moradores de São Paulo não puderam, foram barrados pela cúpula corintiana de entrar dentro do estádio para apoiar o cabuloso de menor, né? São os meninos da categoria de base.
Eu acho que alguma coisa tem que ser feita. A Copa São Paulo ela é muito importante para ficar centralizada ali. Acredito que esse torneio possa ser um pouco mais abrangente. Ele pode ser feito uma seleção, um formato melhor, maior, que abranja outros estados, ou que seja no formato até mesmo do Campeonato Brasileiro. Ah, mas isso dificulta das equipes, e não todo mundo consegue patrocinador para poder disputar a Copa São Paulo, é o momento em que todos serão vistos. Então todo mundo quer estar presente naquilo dali. Né? Porque talvez o argumento pode ser, ah, mas os meninos que vêm lá do Nordeste não têm condição de ir, de voltar para poder fazer os seus jogos. Tá, mas está muito centralizado. Está muito centralizado. Fica ali em São Paulo, quer dizer, não está, né? São 54 anos. É centralizado, não está. É centralizado demais e dando sempre a vantagem para os clubes paulistas, porque eles fazem todas as partidas sob os seus domínios. Todas as partidas dentro de casa. Então, quem é de fora do eixo que consegue chegar, cara, tem que ser extremamente enaltecido. E é por isso que as crias da Toca do Cruzeiro estão sendo enaltecidas aqui na Cláudio Silva TV, porque fizeram um trabalho excepcional durante toda essa competição. E agora é válido lembrar que é apenas o início, né, de uma trajetória longeva que esses garotos vão traçar. Né? A temporada para eles está só começando. Acredito que o Cruzeiro entra como favorito em todas as competições que for disputar nessa temporada. Na temporada passada ganhou o Campeonato Mineiro, ganhou a Copa do Brasil, chegando bem à frente no Campeonato Brasileiro. E esse ano não acredito que será diferente, porque chegou na final do campeonato mais disputado e mais importante da categoria, com chances reais de vencer. Bom, se o gol tivesse sido validado, você está dizendo então, Cláudio, que o Cruzeiro seria campeão da Copa São Paulo? Acredito que sim, porque o time do Cruzeiro é muito mais qualificado do que a equipe do Corinthians e eu não vejo o Corinthians com força suficiente para poder buscar um resultado adverso diante de uma equipe tão forte, diante de uma equipe tão organizada, diante de uma equipe com excelentes valores individuais, como é a equipe do Cruzeiro. Parabéns aos meninos das categorias de base do clube. Eu tenho que falar das categorias de base, né, porque ele tem sub-17, ali tem sub-20, tudo misturado. Os garotos jovens, a menor média de idade da história da Copinha nas 54 edições, que consegue chegar à final e quase foi campeão, não foi por um detalhe, e um detalhe que vai ser lembrado por muito tempo mesmo. O árbitro fez o favor de atrapalhar a trajetória final do Cruzeiro na competição mais importante das categorias de base do nosso país. Parabéns aos crias da Toca, parabéns ao Fernando Seabra e parabéns a toda a diretoria do Cruzeiro pelo belo trabalho que vem fazendo à frente dessa instituição.